Olá, boa noite, pessoal. Conforme prometido, eu vim aqui gravar o IGTV acerca das novas medidas provisórias editadas aí após a decretação do estado de calamidade. Como eu já venho dizendo, apesar da gente estar em casa, a gente tem que estar atento, né? O mercado vai precisar dos nossos conhecimentos, enfim, e não há forma melhor do que dar essa resposta, a não ser procurando as informações adequadas aí. Então, hoje eu venho tratar especificamente da medida provisória 946, tá? Que é a medida provisória que extingue o PIS/PASEP e transfere o valor lá depositado nas contas de PIS/PASEP para o FGTS, tá? A primeira coisa que vocês têm que entender é o que é o PIS/PASEP. Então, a sigla, né, PIS/PASEP significa o seguinte: o PIS é o Programa de Integração Social e o PASEP é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Hoje, esse valor aí do PIS/PASEP, ele é destinado ao FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Esse valor, ele é destinado ao pagamento do seu abono salarial, do seguro-desemprego, quando você faz uso desses benefícios. Porém, entre 1971 e 1988, cada trabalhador tinha uma conta de PIS/PASEP e esse valor era depositado nessa conta. Nós temos hoje aí mais ou menos um valor total de 21 bilhões de reais depositados nessas contas PIS/PASEP. Esse valor de 21 bilhões vai ser transferido para as contas de FGTS e o governo liberou aí um valor, né, que a princípio é um valor baixo, R$ 1.045, mas que o empregado vai poder fazer o saque para auxiliar aí, né, nesse período que a gente está passando de retenção, contenção de gastos, enfim, né? A primeira questão de análise da medida provisória 946 é a questão da constitucionalidade dessa medida. Por quê? O artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, veda que a medida provisória trate de matérias reservadas à lei complementar. Então, nós temos aí essa observação no artigo 62. E a lei do PIS/PASEP, ela é uma lei complementar, né? Então, o primeiro burburinho aí das doutrinas, das discussões, é que essa medida provisória seria inconstitucional porque não poderia extinguir esse PIS/PASEP, uma vez que trata-se de matéria reservada à lei complementar. Ocorre que apesar da lei do PIS/PASEP ser uma lei complementar, ela é formalmente uma lei complementar, mas ela não é materialmente uma lei complementar. Por quê? PIS/PASEP é uma contribuição social e a Constituição não prevê que contribuições sociais sejam criadas, extintas, editadas, enfim, por meio de lei complementar. Então, eu poderia ter feito a criação do PIS/PASEP através de uma lei ordinária. Então, apesar dela ser formalmente lei complementar, materialmente ela é uma lei ordinária. Por quê? Porque a sua matéria não está reservada à lei complementar. Disso, nós já tiramos a conclusão de que, a princípio, a medida provisória 946 não é inconstitucional, então, porque esse PIS/PASEP não é matéria de lei complementar, então ela poderia fazer a extinção dessa contribuição social. O que nós temos aqui, né, é que, na verdade, no entendimento da maioria, não se trata de uma extinção a princípio, porque eu só terei essa extinção quando essa medida provisória for convertida em lei. Se eu não tiver a conversão da medida provisória em lei, eu tenho, a princípio, uma suspensão desse PIS/PASEP e não uma extinção. Então, essa aí é a primeira questão que eu queria tratar com vocês
acerca da medida provisória 946. A segunda questão é que o artigo 3º dessa medida provisória, então, permite lá a movimentação das contas de FGTS dos trabalhadores, limitadas ao valor de R$ 1.045. Há quem questione esse valor, dizendo que é um valor muito baixo, né? Porém, é o valor que nós temos instituído aí pela medida provisória. Uma questão também bem interessante que eu queria tratar com vocês é que o artigo 20, inciso 16 dessa medida provisória diz que o prazo para o saque desses R$ 1.045, ele vai de 15 de junho a 31 de dezembro, tá? Essa medida provisória, ela foi editada aí, se não me engano, no dia 7 ou no dia 8 do mês de abril. E, a princípio, a medida provisória tem prazo de validade de 60 dias. Então, é engraçado que se a gente contasse os 60 dias do dia 7, 8 aí de abril, não chegaria na data de 15 de junho. Então, eles previram um prazo posterior ao prazo da medida provisória para início dos saques desse valor de R$ 1.045, né? Então, a crítica que se faz deveriam ter estipulado esse valor, esse prazo para levantamento do valor desde já, né? Porque apesar de num primeiro momento a gente não ver má fé, né, do governo em fazer uma medida provisória em que na hora que você for sacar o valor, provavelmente ela não vai estar mais em vigor, mas a princípio não há esse vislumbre da má fé, até porque nós sabemos que ela pode ser prorrogada por mais 60 dias antes de ser convertida em lei. E a prática nos mostra que muito provavelmente ela vai ser prorrogada por mais 60 dias, mas ficou um pouco incongruente esse prazo, porque se nós contarmos aí do dia 7 de abril, vai dar 7 de junho, né? 7, 8 de junho a validade dessa medida provisória, e o saque só será possível a partir do dia 15 de junho, ou seja, se o prazo não for prorrogado, eu não conseguirei fazer esse saque dos R$ 1.045, tá? Então, essas são as questões aí que eu queria comentar sobre a medida provisória 946, ela é enxuta, não tem muitos problemas, né? O principal problema foi a questão do prazo mesmo para saque e a questão da sua inconstitucionalidade, que a princípio nós já observamos que não há inconstitucionalidade dessa medida provisória, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, me mandem, tá? E amanhã eu vou fazer live aí, acredito que eu vou falar da medida provisória 945. Fiquem atentos aí às inovações legislativas, tá? Vamos acompanhando aí o burburinho jurídico, tá bom? Eu fico por aqui então. Qualquer dúvida, mandem um abraço, até mais.